tema da mensagem de hoje é: qual o propósito do meu Pentecoste? Qual o propósito de eu ser ungido pelo Espírito Santo? Qual o propósito? Quando que foram para o encontro com Deus? Quantos vivem em encontro com Deus? Amém? Quando nós vamos por aquele lugar, nós somos muito ministrados. Deus começa a ministrar a gente tem um tempo de experiência real com o Espírito Santo. Não é, irmãos? Aquilo que você vai lá, de repente está lá, e aquele fogo que não tem explicação, aquela coisa que enche o nosso coração. Semana passada, muitos que estão aqui hoje passaram pelo encontro, semana passada, e voltaram naquele fogo, aquele fervor, porque realmente é impactante. É um Pentecoste de Deus, é um derramar do Espírito Santo sobre nós muito forte. Isso, quem experimentou experiências com Deus desse tipo, sente, se não estão tendo mais, sente saudade. Poxa vida, tinha uma época na minha vida, tinha uma época que era demais. Eu chegava lá, e Deus, eu começava a orar, meu olho já começava a encher de lágrima, eu sentia a presença de Deus, encher aquele negócio entrando na minha alma, que paz, que alegria, que coisa demais. Agora eu não sinto mais. O Pentecoste de Deus, que vem sobre as nossas vidas, é algo que dá saudade. Um dia eu estava no acampamento, um dia eu estava na igreja, Deus falou comigo no meu quarto orando, num lugar secreto, seja onde quer que seja. Deus me batizou, eu fui batizado pelo Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, mexeu por dentro esse Pentecoste. Mas esse Pentecoste que aconteceu na sua vida, aconteceu na minha, e que hoje vai acontecer aqui em nome de Jesus, ele não é um Pentecoste sem propósito. Deus não faz nada sem propósito. Deus não te tira de um lugar para ir para outro sem um propósito. Deus não te fala algo sem um propósito. Deus não te põe no emprego sem um propósito. Deus não te vê diante de uma dificuldade, de um deserto, sem propósito. Jesus, é o que eu disse semana passada para vocês, não sei se vocês lembram. Mateus capítulo 3 diz que Jesus foi para o batismo. A Bíblia diz assim que o céu se rasgou, o Espírito Santo veio como se fosse uma pomba, e lá do alto se ouvia uma voz do céu dizendo: esse é meu filho amado, em quem minha alma se compraz ou se alegra. É lindo, maravilhoso, não é isso? No capítulo 4, depois do batismo, a Bíblia fala assim, Mateus 4:1, o Espírito de Deus impeliu Jesus ao deserto. O que Jesus fez para ir para o deserto? Foi batizado? Obedeceu a Deus? Tudo em nossas vidas tem um propósito. Às vezes nós passamos por um deserto, passamos por uma luta, nós queremos achar demônio, né? Vamos luciferiando tudo na vida, assim. Tudo é obra do Lúcifer, tudo é obra do diabo. Às vezes é o próprio Deus que permite que a seca, que a sequidão, que um problema se estabeleça na nossa vida, para nos tratar, porque Deus faz tudo com propósito. Bom, se Deus é um Deus de propósito, por que você recebeu o poder de Deus sobre a sua vida? Você já parou para perguntar? Você já parou para se perguntar que aquele poder, aquela manifestação, aquele dom espiritual que Deus te deu, aquela capacidade espiritual que Deus te capacitou, ela tem um propósito, mas qual é esse propósito? Quando os discípulos estavam lá, os 12 estavam com Jesus, nos últimos momentos antes de Jesus ser assunto aos céus, os 12 olham para Jesus, Jesus olha para os 12 e diz assim para eles, Atos capítulo 1, do verso 7 ao verso 9, Atos 1, 7 a 9, diz assim: respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não fica filosofando quando volta Jesus, o que vai acontecer daqui para frente, mas tira o seu foco disso, mas foque os seus olhos que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dita essas palavras, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. Veja bem, Jesus no seu último momento, os discípulos estavam afoitos, estavam
Meu Deus, Jesus disse que vai embora, que vai vir um tal de Consolador agora, que é o Espírito de Deus. Mas como é que é esse cara aí? Como é que vai ser esse relacionamento meu com esse Consolador? Quem que é uma pessoa, é uma divindade, é um anjo? O que é isso? Nós não estamos entendendo. Jesus diz assim, espera só um pouquinho. Vocês não precisam ficar filosofando sobre a época que vai vir ou vai deixar de vir. Eu quero dizer para vocês que vocês têm que entender que agora vai vir sobre vocês poder. Nós temos uma das gerações, das tribos daqui da El Shaddai, a Dunamis, o Dunamis de Deus, o poder de Deus. Deus, a palavra que Jesus diz aqui é: eu vou enviar o meu poder sobre vocês. E todo mundo quer poder. Alguém aqui diz assim: eu não queria o poder de Deus na minha vida? Ninguém quer isso. Ninguém em sã consciência, que não seja até aqui de demônio, não quer, deixa de querer o poder de Deus. As pessoas querem o poder de Deus. Você não gostaria de orar pelas pessoas para serem curadas? Você não gostaria de ser cheio do Espírito Santo e você ministrar as pessoas serem tomadas pelo Espírito? Alguém aqui não gostaria de pregar o Evangelho com tanta autoridade que ninguém que ouvisse a mensagem não deixasse de se converter? Você não gostaria de ser revestido de poder e de unção? Todo mundo quer ser cheio de unção. Todo mundo quer ser cheio desse poder, sim ou não? Mas a pergunta que eu acho que nós temos que fazer, eu venho dizendo e pregando isso para as pessoas, para a igreja, nos discipulados. Nós temos que saber por que fazemos coisas ou deixamos de fazer coisas. Aqui na igreja eu odeio quando alguém diz assim: não, eu mandei aquela pessoa fazer isso. A gente não manda nada. Aqui, eu não gosto dessa perspectiva de liderança que você manda as pessoas fazerem, mesmo elas nem sabendo por que estão fazendo uma coisa, estão fazendo porque alguém mandou. A coisa mais linda do Evangelho é a pessoa discernir por que faz alguma coisa. Eu estou fazendo isso porque eu quero, porque eu entendo a necessidade, porque eu amo, eu sei que isso é um privilégio para mim. Líder que é líder segundo o modelo de Deus, é um líder que conduz as pessoas a fazerem coisas que edifiquem essas pessoas, e que edifiquem Cristo na vida das pessoas, e não faz com que elas engulam um processo. E quando Jesus fala sobre poder, as pessoas querem poder, mas elas não entendem por que elas querem poder. Elas não entendem qual a necessidade, qual o propósito de Deus com o poder. Ah, meu propósito, eu quero ficar cheio do Espírito. Mas para quê? Eu gosto, arrepia. Eu arrepio, como eu gosto, o sapatinho de fogo. As pessoas gostam de poder. Ah, porque eu quero chegar. Quantas vezes eu vi pessoas dizendo assim: eu estou orando, porque eu quero expulsar demônio, porque eu quero orar pelas pessoas para serem curadas. Receba e cura. Mas na verdade o que elas querem é se engrandecer muitas vezes. Elas querem o poder de Deus não para engrandecer Cristo, elas querem se engrandecer com isso. Muitas vezes elas estão pedindo dons e talentos para se engrandecer. Diz assim: não, você não entendeu porque eu derramo poder, o meu poder, Deus diz, na vida das pessoas. E aí, dentro dessa profecia de Jesus aqui em Atos capítulo 1, ele faz uma profecia aqui, não sei se vocês perceberam, de 3 regiões que seriam sacudidas pelo poder do Espírito Santo quando os 12 receberam aquele poder. Primeiro era Jerusalém e a Judéia, que era uma região. Jerusalém é uma cidade, Judéia é uma região. Depois ele diz que isso se estenderia para Samaria, e depois se estenderia aos confins da terra. Sim ou não? Não é isso que a Bíblia diz? Para que Deus derramou o poder dele na vida dos 12 naquele momento? Para que o Evangelho atingisse esses 3 lugares. Vamos ver se essa profecia se cumpriu ou não. Vamos lá, vamos passear na Bíblia hoje. Nós vamos ler bastante a Bíblia. A primeira etapa da profecia foi que esse poder, essa unção ia chegar em Jerusalém e na Judéia. Olha o que a Bíblia diz em Atos capítulo 2, verso 1 a verso 4, diz. Atos 2, de 1 a 4, diz: ao cumprir-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, assim como nós hoje. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. É algo sobrenatural.
É algo extraordinário. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em novas línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Houve em Jerusalém, no dia do Pentecostes, um derramar profundo do Espírito Santo naquele lugar. A Bíblia diz que as pessoas olhavam para eles e diziam assim: meu Deus, o que aconteceu? Eles parecem que estão todos embriagados, bêbados. As outras várias pessoas de várias regiões tinham ido para Jerusalém para cultuar na festa de Pentecostes, que é uma festa judaica. E chegaram de vários lugares e disseram: meu Deus, eles estão falando na minha língua. Eles são iletrados, como é que eles estão falando em todas as línguas? Outro, está falando na minha língua também, da minha região, outro também está falando da minha. Meu Deus, eles estão bêbados, o que está acontecendo? Que poder é esse? Teve um grande derramar como o cumprimento daquilo que Jesus disse. Depois, quando você abre a sua Bíblia em Atos capítulo 8, do verso 5 ao verso 8, você vê um novo Pentecoste, aquilo que os teólogos chamam de segundo Pentecoste, que aconteceu em Samaria. Lembra que Jesus disse: sereis minhas testemunhas aonde mesmo? Em Jerusalém, Judeia e Samaria. E acontece como Jesus disse. E a Bíblia diz em Atos 8:5: Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Atos 8:17: Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Houve um grande avivamento em Samaria, respeitando uma palavra profética de Jesus. Depois Jesus disse, lá em Atos capítulo 1, ele disse o que mesmo para os 12? Recebereis poder, para que mesmo? Que sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, nós já vimos que aconteceu o avivamento, Samaria, já aconteceu o avivamento, e agora começou nos confins da terra. E lá em Éfeso, acontece um outro avivamento. Aconteceu isso também em Antioquia, Atos capítulo 11, mas Éfeso, especificamente, quero falar sobre ele agora. Atos capítulo 19 diz que o apóstolo Paulo, vou simplificar o texto, chega em Éfeso, encontra alguns discípulos de João Batista, e esses discípulos estão lá, e ele pergunta: você conhece Jesus? Não, nunca nem ouvimos falar de Jesus, só fomos batizados no arrependimento de João Batista. Ele diz assim: então, vocês precisam ser batizados. Eles são batizados. Depois de batizados, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo chama cada um deles e profetiza sobre eles o Espírito Santo, e diz, impondo-lhes as mãos, profetizou o Espírito Santo sobre eles. E a Bíblia diz que naquela mesma hora eles começaram lá em novas línguas e profetizar, porque foram cheios do Espírito. Nós estamos olhando aqui para 3 regiões que foram impactadas em cumprimento da palavra que Jesus tinha dado para os 12, dizendo, explicando que todo o poder de Deus manifesto na vida de qualquer pessoa, ele tem um propósito. Você vai dizer assim: pastor, talvez eu não esteja entendendo o que está acontecendo, o que essa palavra tem para me ministrar. Eu quero dizer para você, que se você não teve uma experiência com Deus marcante, chocante, uma experiência violenta, maravilhosa com o Espírito Santo, eu quero dizer para você que Deus quer que você tenha. Se você teve e deixou de ter, Deus quer te explicar por que você deixou de ter. Se você quer ter mais experiências poderosas com Deus, Deus quer te ensinar como você vai receber esse poder de novo, se você entender para que ele serve e qual o propósito desse poder manifesta em nossas vidas. Eu quero falar com vocês dessas 3 regiões, como essas 3 regiões erraram por não entender por que aconteceu o avivamento. Nós falamos aqui hoje, existem igrejas que surgem como meteorito, brilham no céu, arrastam multidões, na mesma velocidade que elas sobem, elas descem.
porque elas não entenderam por que Deus trouxe avivamento. Existem casas, células, discípulos, líderes, pastores, que chegam e recebem muito de Deus, e não entendem para que receberam muito de Deus. Hoje Deus quer explicar para a gente alguns erros na interpretação do porquê Deus manda o poder sobre nós. O primeiro erro, a primeira confusão aconteceu em Jerusalém, onde começou o Pentecoste, onde os 12 estavam, e eles cometeram um erro muito comum nos nossos dias. Eles individualizaram, se apropriaram de uma maneira egoísta do Evangelho. Justo Gonzalez, um dos maiores historiadores da igreja primitiva, um super mega historiador, disse que a igreja de Jerusalém acabou herege numa cidadezinha ao lado do Jordão chamado Pela. E pelo amor de Deus, não vai acontecer isso com a gente, amém, queridos? Amém? Eles pegaram, e olha só, não vou dizer, vou deixar a Bíblia dizer para a gente. Atos capítulo 11, verso 19, diz assim, Atos 11, 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia. Agora preste atenção nessa parte, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, a igreja de Jerusalém tinha uma comissão, ela tinha uma orientação, Deus tinha estabelecido um princípio para eles: vocês vão receber e vão dar, vocês vão pregar, vocês vão sair, vocês vão expandir, vocês vão, da graça que vocês receberam, vocês vão presentear multidões e muitos outros, e vai se cumprir a palavra de maneira literal, o que o profeta Isaías disse, que de todas as nações viriam ver o brilho que teria em Jerusalém, que era a própria revelação do Messias em Jesus. Mas eles não fizeram isso. Eles gostaram da palavra, eles gostaram de Jesus, eles viram os milagres, e eles se fecharam, receberam. Aconteceu uma coisa que eu dou um nome para eles, que chama, eles se burocratizaram, ficaram lá cheio de muros, cheio de trancafiados, resolvendo seus próprios problemas, tão ocupado com os problemas que não entendiam mais a missão que lhe foi concedida por Deus, para pregar o evangelho a toda criatura. E eles ficaram, e mesmo diante da tribulação e da perseguição que eles passaram, eles saem para poder pregar, saem para morar em outros lugares por causa da perseguição, mas mesmo assim não pregam para outras pessoas que não sejam judeus. Um dos grandes equívocos do nosso tempo é a gente olhar para o poder de Deus de uma maneira egoísta. Diga, Deus tem misericórdia da minha vida. Fala assim. O poder de Deus se manifesta na sua vida e na minha com um propósito. Deus cura, Deus liberta, Deus restaura, Deus dá a oportunidade da pessoa ser livre, livre na alma, livre de depressão, livre de angústias, livre do pecado, livre da mentira, livre da hipocrisia, livre do adultério, livre da avareza, livre da fragilidade da nossa alma, livre de tantas amarras, livre da religião, maldita religião. Deus nos faz livres. A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Mas nós recebemos isso para a gente e ficamos tão compenetrados nas nossas próprias crises e problemas, que nos esquecemos que esse evangelho só tem eficácia, e esse poder só tem eficácia quando eu entendo que eu tenho que compartilhar aquilo que recebi. O poder de Deus, queridos, toda vez que alguém vai orar por outro alguém, a bênção passa por você. Toda vez que você vai servir alguém, Deus está te servindo. Toda vez que você quer, eu quero ser um agente de pregação, eu quero dizer para vocês, tem pessoas que andam de mediocridade na fé cristã, porque não entenderam ainda que Deus tem para elas. Elas querem poder, elas querem oração, elas querem orações em línguas. Eu quero orar em línguas novas, apóstolo. Que bom, que bonito. Eu quero ver o fogo descer, eu quero ver o céu descer, a igreja subir, aleluia. Mas para quê? Qual o propósito disso? O propósito que eu gosto arrepia. Quem não gosta da presença de Deus? Todo mundo gosta. Mas para que eu quero a presença de Deus?
Qual o propósito do poder de Deus em minha vida? A igreja de Jerusalém se estagnou. E com certeza, se você sentasse com algum dos cristãos da sua época, de Jerusalém, e você perguntasse para eles o que aconteceu, porque eles não pregaram, eles vão dizer: eu estou muito ocupado, eu tenho muitas coisas para fazer, eu tenho muitas obrigações, muitos problemas. E nós vamos lembrar da mensagem de semana passada, que diz que a boa semente às vezes cai numa terra cheia de espinhos, e os espinhos da vida, as tarefas do dia a dia da vida, as coisas que nós fazemos, deixamos de fazer, os obstáculos da nossa vida, começam a sufocar o evangelho ao ponto de o evangelho morrer em nós. Jerusalém, Israel, foi um modelo de igreja que estagnou na proclamação e por isso não viveu o poder de Deus. Segundo, se Jerusalém e Judéia foi o primeiro, qual o segundo mesmo? Um de cada vez. Samaria. A Bíblia diz assim, Atos capítulo 8, do verso 9 ao verso 10. Havia certo homem chamado Simão, que ali praticava magia, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele o grande vulto, a grande sombra, depende da sua versão, ao que todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Atos capítulo 8, verso 13 diz: o próprio Simão, na pregação do evangelho, por meio do Filipe, os apóstolos, abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Atos capítulo 8, do verso 18 ao verso 19, vai dizer o fim dele, mas ele, um mágico, um ilusionista, alguém que praticava feitiçaria, ele tem uma experiência muito forte com Deus, ele vê Deus agindo através dos apóstolos, e ele fica impactado e fala: meu Deus, que coisa impressionante que esses apóstolos fazem. Eles têm milagre, têm sinais, olha, essas vidas estão sendo transformadas. E ele começou a olhar aquilo, e a Bíblia diz que ele acompanhou de perto isso dos apóstolos. A Bíblia diz mais, que esse homem foi batizado, e mais, ele foi batizado no Espírito. Simão. Mas veja como era o caráter dele. Verso 18 e verso 19. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, preste atenção, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para aquele que quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Os apóstolos deram uma bronca nele. Vamos só ver o último versículo da bronca. Atos capítulo 8, verso 23, diz assim: os apóstolos disseram: pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Existem muitas pessoas que querem o poder de Deus, mas o poder de Deus não transforma a vida das pessoas de dentro para fora, só de fora para dentro. Gente que tem desvios de caráter, gente que ainda não entendeu para que foi chamado e para que o avivamento estabeleceu na vida dela. Não me diga que Deus quer fazer um avivamento através de uma pessoa que é mau caráter. Eu não acredito nisso. Porque, queridos, eu acho que Deus tem levantado pessoas na igreja que às vezes não pregam tão bem, que às vezes não são tão carismáticos, que às vezes têm problemas de comunicação, mas que a vida dessas pessoas prega, que a postura dessas pessoas ministra, que a vida dessas pessoas grita Jesus sem ele abrir a boca. Muitas pessoas querem o poder de Deus, querem ser reconhecidos, querem ser amados, querem ser idolatrados, querem receber honras por meio do Evangelho,
mas o caráter é um caráter deturpado. O caráter é um caráter corrompido. O caráter ainda não mudou. Sabe aquelas pessoas que querem vir para a igreja? Eu quero a bênção de Deus na minha vida. Mas você sabe que você tem que parar de maltratar a sua esposa. Você sabe que você precisa parar de mentir para o seu marido. Você sabe que você precisa ser uma pessoa melhor para os seus filhos. Ai, lá vem esses papos de novo. Não, eu quero só a bênção, eu quero ir embora. Eu quero nem conversar com ninguém na igreja. Eu quero só a bênção. Isso existe ou não existe na igreja de Jesus? Eles só querem poder. Querem um milagre. Eles não querem que alguém diga para eles que eles estão vivendo uma vida errada. Que a vida que eles vivem é uma vida de imoralidade. Que a vida que eles vivem é uma vida de mentira, de falsidade. E às vezes alguns deles nos enganam, porque esse era um ilusionista de Éfeso. Mas na verdade ele estava sendo iludido por Satanás nesse momento, porque ele achava que ele poderia pagar para um apóstolo, dar a bênção para ele começar a ministrar o Espírito Santo, mesmo tendo uma vida errada, cheia de amargura e de laços de iniquidade, como diz o verso 23 do capítulo 8 de Atos. O poder de Deus, se ele serve para a gente proclamar, o poder de Deus também serve, tem um propósito: mudar a gente. Os meus filhos têm que dizer, eles têm que olhar para mim e falar assim: ó, esse cara que está pregando é um homem de Deus. A minha mulher tem que chegar e tem que dizer: esse cara que está pregando é um cara cheio do Espírito. Mas não quando sobe em cima de um púlpito para pregar, ou quando tem uma célula que vai ministrar, ou quando tem uma reunião no qual ele pode viver e ser uma coisa que não mostra quem realmente ele é. Mas a pessoa que vive comigo, com você, os seus pais, os seus amigos, o seu patrão, os seus funcionários, eles têm que dizer: esse cara tem o poder de Deus nele, porque o poder de Deus tem que mudar a gente. Eu posso orar em línguas, eu posso jejuar noites e dias, eu posso fazer campanhas de oração, de libertação, e ficar muito tempo se comprometendo com Deus e mudar a minha vida, mas se eu não mudei, o poder de Deus não veio sobre mim. A Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 6, que o meu espírito se fez um com o Espírito de Deus a partir do momento que eu chamo o Espírito de Deus morar em mim. O meu espírito já não é sozinho, ele é um com o Espírito de Deus. A Bíblia fala que aquele que nasceu do Espírito é Espírito, e aquele que nasceu da carne é carne. O Espírito Santo de Deus, ele não veio para saciar anseios emocionais, fenomenológicos de uma pessoa. Não, eu quero ver uma coisa sobrenatural, eu quero ver um fenômeno, eu quero uma coisa extraordinária para crer. Deus não veio para fazer isso. Ele chama a geração incrédula, que fica pedindo sinais. O poder de Deus não é para isso. O poder de Deus é para transformar a gente em pessoas dignas de viver a eternidade do lado dele. Pessoas que tenham atributos restaurados pelo poder de Deus, que sejam dignos de andar com Cristo, que tenham capacidade espiritual e tratados por esse compromisso com o Espírito Santo, o dunamis de Deus ministrando a gente, para transformar a gente em pecadores e vis, manquitolas na fé, cheio de pecado, de angústia, de erros, descomprometimentos, de falsidade, de religiosidade, de sepulcro caiado, como todos somos sem Deus, em pessoas boas, em pessoas santas, em pessoas que se esforçam em amar, em pessoas que se esforçam em amar o inimigo, em pessoas que lutam pelo bem-estar da igreja, em pessoas que preferem dar do que receber, pessoas que têm um coração como o coração de Deus. Isso para mim é um maior milagre. Tem pessoas que querem: eu quero milagre, eu ver uma pessoa que era um picareta nojento se transformar numa pessoa santa, um pai de família, um homem que honra sua casa, que faz dos seus filhos homens e mulheres de Deus, que dá bom testemunho no seu lar, que dá um bom testemunho no seu emprego. Eu quero dizer: agora sim, essa pessoa está cheia do poder de Deus. Esse cara, ele disse: eu estou aqui em Samaria, eu sou um malandro. Agora eu vi a oportunidade de ser meio malandro, porque agora tem negócio de Jesus aí. Eu não vou ser ilusionista, mas me ensina como é que eu faço para ministrar o Espírito Santo. Vou dizer uma coisa para vocês: infelizmente está cheio por aí de pessoas como essas, que eram malandros,
conheceram o poder de Deus, gostaram do poder de Deus, mas o poder de Deus não tirou a malandragem deles, eles continuam sendo malandros do mesmo jeito. O poder de Deus tem que fazer de você, homem, um marido excelente. Tem que fazer de você, mulher, uma mulher que deixa de ser rixosa. Para você, filho, que você é uma mulher, um homem, um filho obediente. Tem que fazer de vocês pessoas consagradas e santas. Porque se isso não acontecer, eu quero dizer para você está desfrutando de emocionalismo, de sugestão, autossugestão, mas o poder de Deus não está sendo manifesto na vida da gente, porque quando o meu espírito se liga com o Espírito de Deus, eu ganho uma nova natureza. Eu não apresento um odre velho para receber vinho novo. O meu odre é transformado pelo poder de Deus. E se isso é com a sua vida, e se você crê nisso, aplauda o Senhor Jesus, querido. Desculpe, eu disse que era em Éfeso ou em Samaria, tá? Esse fato. Depois, a Bíblia diz sobre o terceiro lugar aqui, se cumprindo a profecia de Jesus, que foi em Éfeso. Em Éfeso, o apóstolo Paulo vai lá, ministra a unção, ministra o batismo, ministra o Espírito Santo, Atos 19, do verso 8 ao verso 9. Ele monta a sua equipe de 12, está aí, você pode ver aí depois. E aí ele diz, eu tenho uma equipe de 12, eu tenho uma equipe batizada, eu tenho uma equipe cheia do Espírito Santo, eu tenho uma equipe de líderes que pode me acompanhar, são os meus presbíteros, são os meus líderes. Agora eu já posso pregar. A Bíblia diz que ele sai para pregar e todo mundo falava mal do caminho com letra maiúscula que é Jesus. Ele foi e pregou na sinagoga, olha lá, verso 8, do capítulo 19 de Atos. Durante 3 meses, insistentemente, Paulo e os 12 pregaram. Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente. Olha que coisa, além de eles serem batizados, ser cheio do Espírito Santo, ainda ele falava com ousadia, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Aí fala assim, opa, que tremendo, que igreja mais linda. Não, não é linda não. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos, endurecidos e descrentes, falando mal do caminho com letra maiúscula, diante da multidão. Paulo entendeu naquele momento que o poder de Deus manifesto no ministério. Veja bem, nós estamos acompanhando e lendo aqui na nossa frente, aqui está na sua Bíblia ou no telão, nós estamos lendo o surgimento de uma igreja apostólica, debaixo de a unção de um apóstolo ungidíssimo chamado apóstolo Paulo. O Paulo de Tarso, teve seu nome mudado, transformado, grande evangelista, reconhecido, escreveu muitos livros do Novo Testamento, a maioria deles. E quando a gente olha para essa igreja fundada por ele, nós olhamos para ele e falamos assim, meu Deus, que coisa mais linda. Eles tinham um apóstolo ungido sendo líder da igreja. Eles tinham uma equipe de líderes maravilhosa que tinha aceitado Jesus e entregado sua vida para ele, batizados, olha que coisa mais linda, perfeito, agora todo mundo vai ouvir. Não, faltava uma coisinha a ser desenvolvida nessa equipe. Eles precisavam ser discipulados. E a Bíblia diz aqui, visto que alguns deles, lá no verso 8, visto que alguns deles se mostravam empedernidos, descrentes, falando mal do caminho, com letra maiúscula, verso 9, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Sabe o que ele fez? Ele falou assim, ó, o poder de Deus já foi manifesto aqui, eles já receberam a unção do Espírito, mas se eu quero ter um ministério cheio do Espírito Santo, eu preciso entender uma coisa, a visão do discipulado. Diga para o seu irmão, discipulado. Diga para outra pessoa, fala assim, isso é muito importante, discipulado. Preste atenção. É muito difícil ser discipulado. É muito difícil. E hoje está na moda falar sobre mentoreamento, até nas grandes corporações do mundo. Grandes corporações do mundo como a Walmart, por exemplo, que é uma empresinha pequenininha, aqueles que não conhecem. Ou Emirates Airlines, por exemplo, elas têm uma filosofia de trabalho
em cima de um princípio. James Hunter, liderança servidora e mentoreamento no trabalho. Liderança servidora do primeiro capítulo do livro até o último capítulo de James Hunter, tanto como se tornar um líder servidor, como o monte executivo, uma narrativa para expressar a essência desse conteúdo, modelo de liderança, fala somente de Jesus, 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 Jesus e Jesus. Mas mesmo assim, é impressionante como às vezes o mundo capta ideias cristãs, bíblicas, autênticas, mais rápido que a própria igreja. Porque enquanto a igreja acha que discipulado é pegar um papelzinho, sentar na frente de uma pessoa e dizer, Jesus ama você, amém? Amém. Jesus vai te libertar. E Lúcifer, entendeu? Discipulado, o mundo aprende isso diferente, com treinamento, com discipulado pessoal, treinamento pessoal, acompanhamento pessoal. E aí se você vê as grandes empresas, corporações do mundo crescendo de maneira assustadoramente, a igreja perdendo a qualidade dos seus discípulos, pessoas que não mudaram porque não entenderam a revelação do discipulado. Veja bem, eu preciso de um líder. Nós precisamos de um mentor espiritual. Vocês, cada um de nós, Jesus disse, ide por todo mundo e fazei discípulos. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Filho é herança. Filho na fé é herança. Tem líderes, pastores, bispos, apóstolos, líderes, vice-deus, cacique-mor, que não tem filho. Quem não tem filho não tem herança. Quer uma outra palavra para vocês que estão assistindo aí, vendo a gente, talvez aqui, e o pessoal da casa que está assistindo aí, porque esse programa, essa ministração também vai para a TV. Eu quero falar não só com vocês, mas com eles também, que toda vez que você vê um líder ganhando vidas, você vê o rosto dele sorrindo. Toda vez que você vê uma célula preocupada com novos, você vê uma célula feliz. Toda vez que você vê um cristão que chega na igreja preocupado se o discípulo chegou, se não chegou, se a pessoa que ele está ganhando para Jesus é uma pessoa bacana, que vai visitar, que faz uma oração, a cara dessa pessoa muda, o semblante muda, o desânimo some, pois a Bíblia fala uma coisa muito séria. Eu fui lá no Champlin para estudar, aqueles que não sabem, é uma das maiores exegetas que tem no Novo Testamento. Ele escreveu, lá no livro de Tiago, a Bíblia diz assim, que todo aquele que leva uma pessoa a se arrepender dos seus pecados, encobre multidão de pecados. E eu falei assim, essa encobre multidão de pecados é da pessoa que se converteu, certo? Eu fui ver, não é. Champlin diz de maneira enfática, que a multidão de pecados é encoberta daquele que fez o outro se converter. E ele pega e mostra isso no original, no grego, e revela, e eu falei assim, é isso. Sabe por que pessoas morrem e desfalecem? Porque eles não têm filhos. Quando você encontra uma pessoa que passa por uma luta, por uma aflição e tem filho, não é membro de célula, nada disso não, é filho na fé. Ele se mata para não esmorecer. Ele chora pelo discípulo. Ele jejua pelo discípulo. Ele busca ser modelo para ser bênção na vida do outro. Qual é o modelo? Gerar filhos. Só que nós não somos doutrinados para isso. Nós somos, quem quer ser pastor, fala assim, eu quero ser pastor, qual dia que eu posso pregar na igreja, pastor William? Eu quero ser pastor do El Shaddai, como é que eu faço? Eu quero que você me deixe eu pregar aí, ó. Quando é que eu prego? Eles não entenderam o que significa ser pastor. Pastor é quem tem ovelhas. Pastor é quem tem filhos na fé. Eu quero dizer para vocês hoje como um profeta na vida de vocês. Vocês querem sorrir? Vocês querem desfrutar do poder de Deus na vida de vocês?
Vocês querem ver a mensagem de vocês serem acolhida no coração das pessoas? Vocês querem sentir uma paz que vocês nunca sentiram? Comecem a orar, jejuar, lutar para gerar filhos espiritualmente, e vocês vão ver o Pentecoste de Deus na vida de vocês. Para verso 9 do capítulo 19 de Atos, diz que o apóstolo Paulo pega os discípulos e fala assim: vamos parar um pouquinho com essa pregação aí que não está dando certo não, vem cá, todos os dias nós vamos nos reunir aqui no Teatro de Tirano, e nós vamos bater papo, eu quero ensinar vocês sobre os princípios de Deus. E começou a ministrar, durante 2 anos a Bíblia diz, e se você continuar no texto, verso 10, verso 11, você vai ver que o apóstolo Paulo, a Bíblia diz assim, todos, depois que ele fez esse discipulado, todos cidadãos da Ásia Menor ouviram a pregação do Evangelho, e por meio de Paulo Deus operava maravilhas, ao ponto do seu lenço curar os enfermos. Isso está na sua Bíblia ou não é? Quem está com Bíblia aí pode dizer, é mentira ou é verdade? Não é isso que está escrito aí? Eu quero dizer para vocês, como palavra profética e de revelação para você, poder de Deus manifesta a quem se importa com vidas. As pessoas vão ver Deus agindo na vida delas, quando elas se preocuparem para Deus agir na vida do próximo. Elas vão ver o tabernáculo de Deus encher a vida delas com poder, quando elas tiverem preocupação de buscar de Deus uma palavra, para poder ministrar aquele que está aflito. O Evangelho é um Evangelho que rompe com o modelo que nós vivemos hoje. O capitalismo tem 2 bases, irmãos. A razão, porque ninguém consegue fazer conta, se nos usar a razão, pensar de maneira racional tudo que faz. E o individualismo, porque se você for pensar em coletivo, você não põe lucro em ninguém. Você tem que ser individualista. Se eu puder extorquir o cara no meu lucro, eu vou fazer isso, porque é negócio. E essa relação que nós temos com o dinheiro e com o sistema capitalismo no qual nós vivemos, faz da gente pessoas individualistas, faz pessoas que se preocupam conosco, e o Evangelho vem na contramão disso tudo, dizendo, você precisa tirar os olhos de você. Você pega uma pessoa, não precisa nem ser cristã, e pede para ela começar a ir, por obrigação, num asilo, ou fazer ajuda numa pessoa, ou ir numa comunidade, ajudar a comunidade. De repente essa pessoa diz, você não precisa ir mais. Ela, mas eu quero ir. A minha vida deu significado. Paulo Freire, um dos maiores pedagogos do mundo, não tem muito valor às vezes no Brasil, ele disse, o ser humano é um ser inacabado, e seus acabamentos estão no amor. Talvez você deixou de entender, como a igreja de Jerusalém, que o poder de Deus, o dunamis de Deus, dunamis é o poder de Deus em grego, é o poder revelado de Deus, manifesto. O dunamis de Deus foi liberado na sua vida, e você achou que esse dunamis era para você. Deus disse, não é para você, é para esse dunamis correr na sua veia e abençoar multidões. Jerusalém recebeu, mas não entendeu, não fez e perdeu. A Bíblia diz que ele pegou, e por causa disso, veio uma perseguição sobre a igreja de Jerusalém. Já que eles não foram pregar por bem, que preguem por mal. Em 66 depois de Cristo, há uma grande rebelião em Jerusalém. Eles se rebelam contra o Império Romano que os dominava. No ano 70, vem o imperador Tito e marcha sobre Jerusalém e destrói tudo, e diz, agora vocês vão ter que ir embora daqui. E quando eles vão embora, nessa dispersão, multidões e multidões começam a ouvir o Evangelho, porque eles começaram a pregar, porque eles não tinham mais casa para viver. Às vezes nós passamos por tribulações e por lutas, porque Deus está querendo dizer para a gente, sacudir a gente. Oi, meu Deus. Está querendo sacudir a gente, quase que vai o copo para baixo aqui. Está querendo sacudir a gente para dizer para a gente, o meu poder tem um propósito. O que eu tenho para você é diferente do que você acha que eu tenho para você. O poder de Deus, ele é revelado. Qual o propósito do poder de Deus? Me mudar. Para que eu não seja como esse cara de Samaria,
que recebe o poder e diz: eu continuo o mesmo canalha que eu era antes. O poder de Deus tem um propósito: me mudar de dentro para fora. O poder de Deus, ele tem um propósito: fazer de mim um discipulador e um discípulo. Ter humildade para me submeter a alguém, e ter a ousadia e um coração de querer discipular e abençoar muitas outras vidas. Hoje Deus quer restaurar isso no seu coração. Eu quero desafiar vocês hoje a fazer uma oferta. Antes você coloca a mão na sua carteira e acha que eu vou tomar o dinheiro de vocês. Eu quero dizer para vocês que a oferta que eu quero que Deus colocou no meu coração que vocês façam não tem a ver com dinheiro. A oferta é a vida de vocês para o propósito certo.